Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VidaCast. É uma alegria poder receber você, alcançar o seu coração onde você estiver. Lembrando que você consegue acessar esse conteúdo no meu canal, o canal do Dilson Gomes, né? E agora nós temos uma novidade muito incrível, gente. Você consegue ser membro, né, do nosso canal, né? Tem uma opção aí no vídeo que você pode entrar, ver quais são as opções. Você também consegue comprar os selinhos aqui para poder ajudar a programação do VidaCast e espalhar a vida para muitas outras pessoas, né? Eu quero também agradecer os nossos patrocinadores, aos Geazi Diógenes, né, consultoria imobiliária, que tem nos ajudado, a Pizzaria Brazuca e também a Construtora Batista, são os parceiros do VidaCast, né? E eu sou o Dilson Gomes e eu estou muito bem acompanhado aqui da minha querida, maravilhosa esposa Mônica Schmidt. Gente, esse episódio é muito especial para mim, para minha família. Segura o coração. Nossa, eu achei que a Mônica não ia conseguir apresentar. Mas a gente está diante de uma pessoa que nós temos uma gratidão enorme, uma dívida de gratidão. Mônica, me dá detalhes sobre quem está conosco aqui. Ai, são muitos detalhes, né? Olha, o Dilson falou para mim assim, ó, eu vou ter que dar um chá de camomila pra Mônica no dia, eu vou ter que acalmar ela porque ela vai ficar nervosa. E eu realmente tô assim, tô um pouco apreensiva, assim, nervosa, mas é porque toda vez que eu falo com essa mulher, assim, eu sou edificada, eu sou transformada. Depois que Deus me deu a oportunidade de conhecer, de andar um pouquinho com ela, nunca mais fui a mesma pessoa. Então, eu sei que todas as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo aqui, que tiveram a oportunidade de conhecer a pastora Vânia, nunca mais foram as mesmas pessoas. Ela tem um ministério lindo, onde eu me converti, né? Foi a minha primeira pastora e ela tem uma história linda, fantástica para nos abençoar, então, nesse momento. Sou muito grata pela sua vida. Seja muito bem-vinda, pastora Vânia Rorato. Obrigada. Eu quero dizer que a honra, a admiração, ela é recíproca e é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando, né, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Te conheci primeiro, né, Mônica? Te conheci, nossa, tu era uma jovem, continua maravilhosa, né? Mas serviu de uma forma, assim, muito maravilhosa na igreja. Tua voz é maravilhosa. Você ainda canta? Ah, em casa agora, né? Só em casa com as crianças. Sabe que seguido as pessoas perguntam por você, e aquela moça que participava do louvor, etc e tal. E depois você serviu, além de servir na igreja, você serviu na casa de acolhimento infantil, né? Na casa de criança. E como as crianças te amavam. Gente, que coisa maravilhosa. Isso tudo foi um preparo, um treinamento, com certeza, para aquilo que hoje você faz, para aquilo que hoje vocês fazem, né? Amém. Isto é maravilhoso. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu amei VidaCast, conhecendo histórias e fazendo histórias conhecidas. Gente, porque nós estamos diante de tantas pessoas a cada dia e nós não sabemos o que tem por trás daquelas pessoas, né? Quais são os bastidores? Exatamente. Uma coisa a gente tem que sempre reconhecer, aquela pessoa que cresce, certamente foi forçada ao crescimento, né? O crescimento natural acontece, mas as nossas decisões nos permitem paralisar ou prosseguir, né? Aquele que prossegue consegue ir rumo ao destino. E eu lembro de quando eu me converti, ou o que me fez levar à conversão, e algumas coisas acontecem na vida da gente, para a gente realmente dar uma guinada na vida, né? Eu lembro que eu estava em depressão, síndrome do pânico. Naquela época não existia síndrome do pânico. Pouco tempo depois, o programa Fantástico divulgou uma nova doença psicossomática, que era a chamada síndrome do pânico, né? E eu com 4 crianças pequenas, um comércio, e meu esposo com a empresa dele, eu recorri à medicina e eu vivia drogada dia e noite. E um dia eu lembro que eu estava no meu comércio e
a minha língua, ela estava dura por causa dos medicamentos, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, logo, logo eu não vou conseguir administrar isso aqui. Logo, logo eu não vou poder ser mãe para as crianças. Logo, logo eu não vou poder ser esposa. E naquela hora eu vi que eu precisava de algo mais. Ao buscar esse algo mais, eu estava buscando Deus. Porque pela medicina, eu me encontrava do jeito que eu me encontrava. Eu saí de condições de depressão, ansiedade, síndrome de pânico e me tornei uma drogada, dependente química, podemos dizer, né? E então eu fui na igreja católica, a religião da minha mãe, né? Procurei esta referência e não insisti, não encontrei Deus lá. Me envolvi com Umbanda e fui fundo e também não encontrei Deus lá. Fui para Quimbanda e não encontrei Deus lá, mas eu encontrei interação com o mundo espiritual, o mundo que não é físico. E eu entendi que eu precisava de algo sobrenatural na minha vida. Uma força sobre-humana para que eu pudesse vencer todas as minhas dificuldades. E me aprofundando na Quimbanda, cheguei ao ponto de me envolver com sacrifício de sangue. Estava fazendo preparo para ser guia, né? Foi quando um irmão meu me telefonou e me convidou para um jantar de homens de negócio. Se me convidasse para uma igreja, obviamente eu não iria. Sim. Naquele momento. Sim. Né? Mas ele me convidou para um jantar de homens de negócio. Eu tinha minha empresa, meu esposo a dele, e achei bem oportuno. E eu fui nesse jantar, um jantar da Adonep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, um ministério que para-eclesiástico que eu admiro muito até hoje, né? E contribuo bastante com eles. E chegando lá, tinha um preletor, e o preletor era ex-pai de santo da Bahia. Olha só. Da Assembleia de Deus. E eu não sei como, durante a ministração, eu já estava na frente dele, aos pés dele, chorando. Não sei como. E ali eu tomei um posicionamento de receber a Jesus Cristo. Glória a Deus. E cheguei em casa, peguei todos os meus medicamentos, tanto do terreiro, centro espírita, né? E como os medicamentos recomendados pelo médico, descartei todos eles no vaso sanitário. Não aconselho isso a ninguém, né? Tem que haver o desmame. Sim. Né? Sim. Mas ali foi uma obra do Espírito Santo, uma direção muito clara. Então, se a pessoa não tem uma direção clara, não pode fazer isso, né? E eu me desfiz daquilo tudo e não fiquei com nenhum efeito colateral. Nossa, glória Meu organismo não pediu nada. Glória e eu fui a Deus. Totalmente curada. Glória a Deus, aleluia. A partir daquilo, eu conheci um poder muito maior do que aquele que eu estava buscando, ou que eu tinha visto, né? Sim. Que era na Umbanda e na Quimbanda. E quando eu vi aquilo tudo, eu entendi claramente que esse era o caminho que eu queria seguir, o lugar que eu queria estar. E eu tenho um hábito de que tudo aquilo que eu me disponho a fazer, ou o lugar que eu desejo estar, eu dou uma entrega de 100%. Sim. Então, eu me converti em 89. Em 92 já tinha uma igreja. Eu sou assim, é tudo ou nada, né? Temperamento assim. Só 3 anos. Só 3 anos. Mas o mais maravilhoso é que começou pela minha família. Quando a minha família viu a transformação na minha vida, eles começaram a serem alcançados pelo Evangelho, né? E estamos aí até agora. Nossa. Trabalhando bastante, né? Como você falou antes, né? Trabalhando sempre. Algumas pessoas acham que pelo fato de sermos pastores não trabalhamos, né? Nossa. Doce ilusão. Doce ilusão. O que mais trabalha. E, pastora, durante esse tempo, claro, hoje são quantos anos de pastoreio, assim, mais ou menos? Eu tenho 30 anos de ministério e de pastoreio 26. Nossa, 30 anos de ministério. 30 anos. E, pastora, a senhora passou por um período de muito preconceito, né? A senhora compartilhou em algum momento, né? Enquanto mulher, líder. Conta um pouquinho pra gente. E tinha o elemento da questão do novo convertido, com uma pessoa com 3 anos de fé, dificilmente Verdade.
vou dizer assim, respeitada, tem seu espaço e tudo mais. Imagina, 3 anos já tem uma igreja. Sim. O preconceito, ele existe até hoje. Eu fui a primeira mulher pastora presidente de uma igreja no estado do Rio Grande do Sul. Olha só. Em pouco tempo, nós fizemos a aquisição de um patrimônio para a igreja, adquirido em leilão, um prédio de 6.700 e poucos metros quadrados, mais de área construída, mais 3 terrenos, e nos tornamos a maior igreja com espaço territorial no estado do Rio Grande do Sul. Tanto que quando a televisão e a rádio, naquela época era o que se tinha de mídia, né? Divulgaram que era a Assembleia, que era a Universal do Reino de Deus tinha comprado, né? Porque igrejas grandes e grandes Sim. investimentos, quem fazia, usualmente na época, era esta denominação, né? E sim, enfrentei bastante preconceito. Na minha cidade, pastores se reuniram e conversaram com o meu pastor, confrontar ele acerca do ministério feminino, pastoral feminino, né? E que ele deveria me desconsagrar. Na verdade, eu fui consagrada como pastora através da Igreja Batista, da Convenção Batista Nacional. E o meu pastor não consagrou apenas a mim, mas consagrou a esposa e mais uma mulher, como pastora e demais pastores. A ata chegou em Brasília, o secretário da Junta de Missões estava presente da convenção, né? Mas a ata chegando em Brasília, ela voltou que ou o meu pastor deveria me desconsagrar, Olha só. ou tirar da igreja. E daí, naquela época, eu já tinha congregação, e contra fatos não existem argumentos, né? Sim, já tinha um Exato. povo que já estava sendo Exato. pastoreado. Correto. Daí o meu irmão me fez a proposta de eu ficar com a congregação, Olha, e fiquei com a congregação. querido. Ele não me desconsagrou, ele apenas, né, desligou a congregação, porque ele continuou Batista Nacional. Então, preconceitos, dificuldades, nós sempre enfrentamos, seja em qualquer área, em qualquer ramo. Se você vai abrir um negócio, você enfrenta dificuldades. Em tudo, você vai casar, você vai ter um filho, vai enfrentar dificuldades. A questão é, nós vemos a dificuldade como uma oportunidade ou não? Mas o que me chama a atenção é que, nesse tempo todo, em toda essa jornada, eu sempre me relacionei muito bem com os pastores da cidade, sempre fazendo parte de unidade, etc. e tal. Por 12 anos, eu fui coordenadora para a América do Sul de uma organização internacional, Parceiros na Colheita. Então, reunia muitos pastores, muitas igrejas. E eu nunca tive problema com o sexo masculino. Todos os pastores sempre me respeitaram, sempre me honraram, sempre tive um relacionamento incrível, independente da denominação religiosa. O problema sempre é com mulher. Tanto que hoje Sim. eu tenho um trabalho, inclusive hoje à noite tenho, que é trabalho de mentoria para empresárias e empreendedoras. E o desafio que eu sempre lanço é que nós, como empresárias e empreendedoras, e também pastoras, possamos nos apoiar mutuamente. Curtir a foto, o story, Sim. comentar. Porque o que acontece no meio feminino é que as mulheres competem. Homem não compete. Sim. Estou aqui diante de 2 homens, não existe competição. Um sempre auxilia o outro. As mulheres não. Elas competem e elas não impulsionam o ministério, a empresa, o negócio, uma da outra. Então, eu acho que se eu enfrentei preconceito mesmo, e eu estou falando de um estado, vamos dizer assim, naquela época machista, 30 anos, Exato. correto? Sim. Mas não enfrentei dificuldade. Não. Nossa. Todos os obstáculos e bloqueios que eu tive diante de mim foram com mulheres. Disputa. Então, desafios houveram bastante, mas foram eles que me trouxeram até aqui. E a senhora, como uma mulher focada, né, entendia o propósito de Deus diante dos obstáculos, como a senhora falou, que não era contra pessoas, né, mas Sim. contra um chamado. E esse chamado, assim, foi um despertar, foi uma oração, foi um momento. Como é que surgiu essa intensidade desse ministério que hoje a senhora tem, de influenciar tantas pessoas, tanto na parte pessoal quanto na parte empresarial? De onde surgiu tudo isso? Bom, interessante sua pergunta, Moni. Eu tinha minha filha pequena, a Tayana, e
E ela ficou doente, levei ela ao hospital. Na época eu morava no Novo Hamburgo, levei ela ao Hospital Regina. Os médicos fizeram todos os exames. E eu lembro que às 10 da noite a porta se abriu e o médico disse que a minha filha tinha meningite por tuberculose. Uma bebezinha de 1 ano e pouco. Meu Deus. E que era para mim vir, que eu não poderia fazer nada. E que era para mim vir no outro dia e trazer uma roupinha. Obviamente quis dizer que a criança não iria durar a noite toda ainda. Que estava bem avançado o estágio. E naquela hora eu me vi sem chão. Eu era casada, já tinha o meu outro filho, o Júnior. E eu sentei naquele corredor frio do Hospital Regina, me encostei na parede, lembro que eu caí no chão, sentei e comecei a chorar. E eu já tinha ouvido falar de Jesus, porque eu tinha 2 irmãos que faziam parte da Assembleia de Deus. Mas naquela época a Assembleia era muito fechada, então os demais membros da família eram pecadores. Sim, sim. Não era um alvo para serem conquistados para Cristo, né? Então, eles se excluíam da família. Mas a gente ouvia que Jesus curava. A gente sabia disso, né? Então, eu fiz uma oração e eu disse, Jesus, se tu realmente cura, se é o que as pessoas dizem, cura minha filha. Que eu te prometo, eu vou te servir. Não agora. Não agora. Eu tinha 20 anos de idade. Mas o dia que tu precisar de mim, tu pode me chamar, que eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e eu vou dedicar minha vida toda para ti. Nossa. O que aconteceu? Passou um período, me divorciei, casei de novo. Quando eu casei com o meu esposo, que estamos já há 36 anos juntos, eu disse para ele o seguinte, eu caso, mas tu tem que saber que um dia eu vou ser crente. Olha só. Eu disse para ele. E eu sabia disso, eu tinha feito um voto com Deus. Olha. E ele disse, tudo bem, mas ele não acreditava, né? E o que aconteceu é que chegou um tempo que eu me encontrei numa situação, depressão, síndrome de pânico, ansiedade. Era Deus te chamando. Meu Deus, era o momento que ele estava Era Deus me chamando. Meu Deus. Muito E como forte. eu não sabia para onde ir, eu busquei Deus nas referências que eu tinha, que existiam, né? Então, quando me converti, eu fechei, em 48 horas eu fechei meu negócio, porque eu tinha dado uma palavra para Deus. Quando tu me chamar, eu vou parar com tudo que eu estou fazendo e eu vou te servir. Fechei minha loja em 48 horas. Sim. E a partir daquele momento foi buscar Deus, orar, orar, orar. E nesse livro tem diversas experiências daquela época. Dimensões espirituais. Dimensões espirituais, exatamente. Foi um livro que eu lancei o ano retrasado e conta muitas experiências que eu vivi exatamente nessa época, aonde eu aceitei Jesus e as coisas começaram a se mover dentro de casa. Sim. As cortinas, elas com janela fechada, elas começavam a balançar. Móveis no quarto das crianças balançavam assustadoramente. Portas sem corrente de vento fechavam. E ali eu comecei a ter experiências com o mundo espiritual. E a igreja, ela não tinha subsídios para me ajudar. Naquele tempo, nós éramos muito bem economicamente. 2 empresas, perdemos tudo. Tudo. Eu posso dizer a vocês, tudo aquilo que o diabo deu, ele tirou. Olha só. Né? Então, a igreja não tinha condições de me ajudar. E eu tive que buscar Deus sozinha. E buscando Deus sozinha, aí veio a visão aberta, a revelação, a línguas, a interpretação, né? A palavra de conhecimento. Deus começou a revelar tudo para mim. Foi adicionando ferramentas para te poder suportar a pressão daquele momento. Exatamente. Entendi. Se eu não tivesse uma busca tão intensa da presença de Deus, o diabo teria acabado comigo e a minha família. E como eu mencionei, a igreja não tinha subsídios. A igreja, ela não tinha uma vida viva da fé em Cristo. Pregava Jesus. Eram muitos anos atrás. Hoje é diferente. Hoje você vai numa igreja, se fala de realidades espirituais, há uma vivência com a pessoa do Espírito Santo. Na época não existia.
Na época eu via coisas, entendeu? E eu tinha que ter alguém para me instruir qual a procedência, a origem daquela manifestação. Era Deus? Era o diabo? Então, Deus tinha que me contar tudo. Então, eu passava o tempo todo. Eu lembro, teve um período da minha vida que eu entrava na igreja, a igreja que nós tínhamos era alugada, e tinha uma porta de contrapeso para poder abrir ou fechar. O meu esposo me levava para a igreja às 10 da noite, e ia me buscar, e chaveava a igreja, ia me buscar no outro dia, às 7 da manhã. De segunda a sexta. Eu passava as noites inteirinhas orando. Não dormindo, nem cochilando. Orando e adorando. E foi ali que Deus me ensinou tantas coisas. Então, eu acredito que nosso ministério teve um alcance que ultrapassou o Brasil, porque eu não vou dizer um preço foi pago, senão eu diria que o médico também paga um preço, todo mundo paga um preço para qualquer coisa. Não um preço, mas porque houve uma entrega. E cada um só recebe a medida da entrega e da rendição. Ninguém recebe aquilo que não dá. E como é que foi nesse tempo, assim, pastora? Porque eu vejo, assim, que tu entendeu o que estava acontecendo. Sim. Né? Não sabia exatamente a quem recorrer e tal. Correto. E a questão dos teus outros familiares? Porque tu entendeu, tu já te entrega a sua vida. Sim. Muito antes disso. Sim. E a família, como é que ela discerniu esse teu novo tempo? Vou fechar a empresa agora. Como é que foi? Nossa, porque eu imagino que esse talvez seja o maior desafio. Né? Sim. Porque tem algumas coisas, assim, que às vezes a gente recebe de Deus que é difícil a gente conseguir explicar para as pessoas que estão próximas da gente. E até a falta de maturidade, né? É complicado. Às vezes a pessoa não consegue perceber aquilo que a gente está percebendo. Sim. Então, como é que foi? Bem interessante. Bom, a princípio, quando eu me converti, eu precisava de ajuda. E se eu não tomasse uma atitude, o diabo ia acabar com a gente. Sim. Então, eu não tinha escolha. Era tudo ou nada com Deus. E, obviamente, eu escolhi tudo. Aquele que me curou, aquele que fez um milagre tão magnífico, aquele que curou minha filha. Como eu não ia dar o meu tudo? O diabo levou todas as finanças, mas não levou meu coração. Sim. E isso foi maravilhoso. Só que eu fui para um extremo tão grande que a minha família, ela começou a me criticar. Primeiro lugar, porque houve um baque econômico gigantesco na nossa vida. E a minha família ria de nós. O quê? Se converteu e agora... Onde é que está Deus? Aquelas histórias. Mas isso tudo aconteceu porque eu não tive uma assistência de como fazer batalha espiritual. Hoje, nós entendemos claramente, o apóstolo Paulo fala em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso que agem nas regiões celestes. O próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, hoje, qualquer igreja sabe instruir uma pessoa que está em batalha espiritual, onde o diabo está investindo contra aquela vida, atacando, porque ele ataca as finanças, ele ataca a saúde, ataca relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Mas nós temos que saber quando é uma questão natural, por uma má gestão ou problemas de relacionamento, ou quando a questão é espiritual. Na minha época, na minha questão naquela época, era uma questão espiritual. Sim. Hoje instruímos corretamente cada pessoa e cada membro da igreja. Naquela época não existia isso. É por isso que eu tive um baque econômico. Foi motivo de chacota pela minha família, amigos, familiares do meu esposo. Só que aos poucos, Deus foi justificando. Glória a Deus. Sim, Deus foi levantando. E a família foi se aproximando. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Então, o início deu esse baque aí. E eu também, uma coisa que eu lembro, o Espírito Santo ministrou para mim naquela época, que a primeira coisa que foi para a cruz de Cristo foi o nome dele. Então, nós precisamos também morrer para o nosso orgulho, para o nosso ego, sabe? Para que Cristo seja levantado. Sim. Então, tu vê também, assim, por uma outra ótica, tu vê também como, por mais que aquela queda financeira tenha sido pesada e talvez mal gerenciada, mas também foi para tratar essas questões aí, talvez mais específicas, questão do orgulho. Sabe, se alguém dissesse que era uma pessoa orgulhosa, eu seria capaz de bater, porque eu ajudava todo mundo. Sim, era generosa. Sim. Mas aquilo foi necessário, porque eu era extremamente orgulhosa. Só que eu só consigo dizer isso hoje.
Alguns anos depois, né? Entende? Aquilo Entendi. foi fundamental para ter um começo correto. Eu não estou falando com isso que a pessoa tem que perder coisas, não. Sim. Esse é o meu testemunho. Testemunho é algo muito pessoal. Deus só permite acontecer na vida de alguém aquilo que se faz necessário acontecer. Deus não, ele não dá um fardo além daquele que a pessoa possa carregar. E parece que tem algumas entregas que são muito específicas, assim, né? Eu, por exemplo, vivi experiências que para mim foram tremendamente necessárias, mas que para outras pessoas não há necessidade nenhuma dela passar por aquele processo ou coisa assim. Exatamente. Entendi. É bem assim. E o fato de eu ter perdido tudo e depois ter conquistado tudo em Deus, hoje me dá autoridade para eu pegar, que hoje eu também, além de pastora, presidente, fundadora e presidente da Igreja Colheita, hoje eu também dou mentoria empresarial. Hoje, isso me dá autoridade para pegar uma empresa falida e, através dos princípios da palavra. Por quê? Porque eu descobri o caminho. Sim. A autoridade. A pessoa só tem... A Bíblia diz, Jesus venceu por aquilo que passou. A pessoa só tem autoridade naquilo que passa. Autoridade não é conhecimento. Autoridade é experiência. Vida. Meu Deus. E às vezes a gente... Desculpa disso. A gente às vezes não, geralmente. Quando a gente está passando... Eu, ao menos na minha vida, na saúde dos meus filhos, etc. É muito difícil. Às vezes, esses dias tinha uma pessoa que me disse assim, ela passou por uma perda, né, gestacional. Então eu não quero ter autoridade nessa área. Eu não queria ter, né? Mas é um trabalhar de Deus, né? Para que um dia a gente consiga ter autoridade. Mas é difícil o processo, né, pastora? Não é fácil. É difícil. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Hoje tu tem autoridade para lidar com tantas pessoas por aquilo que tu passou. É aquilo, se nós queremos ser vasos úteis, o vaso tem que ser quebrado. Não tem como. Não existe essa história de eu tenho nome ou eu tenho conhecimento. Não, isso não existe. Isso é balela. É Deus, é só Deus e mais nada. E é pela graça de Deus, mais nada. Uma das coisas que eu tinha, assim, muita curiosidade em lhe questionar, pastora. Questionar não, poder conhecer. A Colheita hoje é uma igreja que carrega uma identidade muito poderosa. Eu falo isso não apenas por acompanhar a Colheita aí nas redes sociais, tudo que eu já consegui ver, mas eu também tive um tempo lá dentro, né? E sei e consegui perceber. Saí porque eu me converti num ambiente muito pentecostal e então queria estar mais próximo dessa realidade. Mas eu congregaria com toda a segurança. Mas ela é uma igreja que carrega uma identidade e não abre mão disso, né? E a Mônica sempre me dizia assim, a Colheita forma líderes, né? Ela forma pessoas para liderarem outras pessoas. Essa visão, ela surgiu desde o início ou ela foi sendo aparelhada com o passar do tempo? Desde o início, quando tu começou a pensar a ideia da Colheita, desde a questão do nome, lugar, enfim, foi uma coisa que Deus foi mostrando ao passar do tempo, a visão tu já sabia de onde a Colheita ia estar, sei lá, 20 anos depois. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Sabe que nesse tempo todo em que eu passava as noites inteiras em oração, Deus falava muita coisa. E nós escrevíamos tudo em livros. E temos os livros até hoje. E eu lembro de algo que Deus falava. E Deus falava assim de forma muito clara. Os anjos se materializavam ali no nosso meio, né? Era um grupo de mulheres que faziam parte dessa oração. E ali nós escrevíamos tudo e Deus falou... Um dia Deus falou assim, ó... Eu quero uma igreja para mim nessa cidade. Como uma igreja para mim? A cidade está cheia de igreja. Que história é essa? Ele disse, não, eu quero uma igreja para estabelecer a minha visão nessa cidade. Isso era novo para mim. Bom, em primeiro lugar, eu era nova, convertida. Vamos ser realistas, né? Eu não poderia ser prepotente, orgulhosa ou soberba a ponto de achar que Deus tinha me escolhido, né? Para fazer algo... fora
de um contexto, né? E como não entendia o que Deus falava, a gente continuava escrevendo. E com o passar dos anos, a gente começou a entender isso. Deus queria uma casa para se fazer conhecido entre as nações. E talvez eu poderia, porque eu já era líder, sempre fui líder. Eu era diretora financeira de uma empresa no setor calçadista antes de eu me converter. Eu sempre exercia a liderança. Eu poderia dizer ou tributar a honra ou a glória ao meu conhecimento, etc., mas não. Cada passo que a gente dava era algo que Deus pedia. Sim. A primeira conferência que nós realizamos, nós no Rio Grande do Sul realizamos a primeira conferência onde cobramos ingresso. Eu lembro que naquela época... Hoje ainda é um dilema, né? Naquela época não se cobrava para vir numa conferência. Eu trouxe pessoas de Toronto, Canadá, e pastores se reuniram e disseram, tu é louca. Pessoas comentaram, saiu num jornalzinho de uma convenção que uma igreja na cidade de Sapiranga cobrava ingresso para falar de Jesus. Coisas desse tipo. São épocas da igreja, né, de Cristo. E nós tomamos a frente, começamos com conferência e... Nossa, tantas nações nos visitaram e nós continuamos com essa visão de liderança. Porque, em primeiro lugar, nós não estamos ali para juntar pessoas numa igreja, mas para ter discípulos. E se existe discípulo, tem que haver um DNA. Jesus Cristo é o maior líder que já existiu. Queremos aprender sobre liderança, sobre gestão, sobre relacionamento com Cristo, né? Então, se nós estamos em Cristo, se nós ressurgimos com Ele, esse DNA está na nossa vida. E nós replicamos nas pessoas. Então, não existe discussão. Toda pessoa nasceu líder. Ninguém pode se esconder atrás de um temperamento. Porque o temperamento é humano, mas o agir é divino. E todo temperamento precisa ser tratado. Entendeu? E quando nós tratamos o temperamento, tanto melancólico, quanto fleumático, quanto o colérico ou o sanguíneo, que são os dois últimos de extroversão, os grandes líderes, todos precisam ser tratados. O de extroversão, sanguíneo e colérico, tratado para saber se relacionar dentro de uma liderança. O melancólico e fleumático, tratado para saber se relacionar dentro de uma liderança. Esse aqui tendo que acalmar, esse aqui tendo que ser ativado. Mas todo mundo nasceu líder. Então, por quê? A proposta é despertar esse... Despertar. Nós continuamos com essa visão, né? Sempre, e não vamos parar. Porque não existe... Nós fomos criados para crescer, se multiplicar e dominar a terra. Não existe como uma pessoa que não é líder, que não tem a ciência de quem ele é, o DNA, a identidade que Deus deu para ele, vai dominar o quê? Às vezes não domina uma família, não domina uma sala de aula. Não. Todos nós nascemos para a liderança. Alguns se escondem dentro de um temperamento de introversão. Sim. Um temperamento que precisa ser trabalhado. As cascas precisam ser quebradas. Usa aquilo como uma proteção. Proteção. Mas todos somos líderes. E em que momento, assim, a colheita teve esse... Que tu considera, assim, aquele elemento, assim, de... Opa, agora a coisa se expandiu, assim. É muito mais do que eu imaginava. Houve algum momento que pensou, nossa, a partir desse dia, dessa palavra, desse momento, desse evento, Teve algum momento, assim, que tu pode considerar hoje que foi um divisor de águas, assim, na vida da igreja? Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem saber o segredo, a resposta ou ter as chaves para abrir portas, né? Isso tudo é ilusório. A vida é uma constante. A vida espiritual, a vida ministerial, ela é uma constante. E é aquilo que o salmista diz, né? A nossa oração, a nossa adoração, ela sobe aos céus. E quando as nuvens estão carregadas, a chuva desce. Uhum. Eu não posso determinar quando a chuva desce. A semente, ela tem que morrer. Eu não posso determinar. Às vezes passa uma estação e ela não brotou. Às vezes ela sabe-se lá quando. Sim. Mas não existe chave. Não existe. Existem princípios que, se seguidos na hora certa, que é a hora de Deus, as coisas acontecem. Eu nunca achei que a gente conquistou alguma coisa.
Nunca pensei nisso. Nunca. É como quando comprei o prédio. Compramos o prédio. Quando nós compramos, tínhamos uma escola de ensino fundamental para princípios bíblicos, a primeira escola no estado do Rio Grande do Sul. E nós estávamos devendo aluguel da escola. E, casualmente, da igreja também. Nós pagávamos aluguel e estávamos devendo aluguel da igreja também. Não tínhamos dinheiro e comprei um prédio. E no decorrer do pagamento do prédio, eu sempre dizia: Deus, esse prédio não é nosso, esse prédio, ele é teu. Tu disse para comprar, então é tu que vai pagar. Não há nada que tu possa ver da colheita que dá para dizer aquilo ali é a cara da Vânia ou a cara de qualquer outro. Não há. Não. Porque tudo que é feito por uma palavra de Deus. Seja cor, seja aquilo que se compra, algo que se estabelece, um ministério que se levanta. Eu lembro, voltando às conferências, né? Eu lembro, as conferências era um período assim de muito extremo trabalho. E conferência é algo que nunca dá lucro, né? Só dá prejuízo. Eu lembro a primeira conferência que eu fiz, naquela época, em 99, fiquei com 30 mil reais. Naquela época era dinheiro. Hoje imagina naquela época, uma igreja. Fiquei com 30 mil de conta para pagar. E eu lembro que naquela época, né, mesmo tendo ficado com aquela dívida, Deus foi fiel e Deus pagou a conta. E nesse período todo, eu preciso dizer, sabe, nós vivemos numa época, hoje eu estava falando com um pastor da cidade de Sapiranga mesmo, aonde ele diz o que está acontecendo com a igreja moderna. Eu disse, a igreja moderna se perdeu, ela está preocupada com popularidade, quando a preocupação da igreja, ela está vivendo dias muito críticos hoje, sabe? Porque a igreja não se deu conta que ela está perdida. No seguinte aspecto, vivemos um tempo aí, o levante dos apóstolos, profetas, né? E foi muito positivo o despertar, o renascimento, o reconhecimento. Mas nisso tudo, começaram a se levantar as igrejas empreendedoras, aonde, na verdade, vamos ser realistas aqui entre nós, se uma pessoa sabe administrar bem, pode abrir uma igreja. E as pessoas nem vão perceber que talvez o Espírito Santo não esteja lá. Sim, traz uma boa música, as coisas constrói funcionam, um ambiente harmônico, há uma boa administração. Estacionamento legal. Toda vez que há uma boa administração financeira, a coisa funciona, seja numa casa, numa empresa ou numa igreja, né? E o que acontece é que hoje a família está sofrendo. E a igreja começa dentro de casa, começa na família. E a igreja está tão preocupada com popularidade, com gente, com números, entendeu? Com apresentar algo, que não está mais se preocupando com as famílias. E hoje nós vemos crianças sem limites, divórcio em cima de divórcio. Muitos nem se divorciam, só se separam de camas, estão separados dentro de casa. Outros toleram um relacionamento a 3. Coisas absurdas. Filhos mandando em paz. E daí eu me pergunto, qual o futuro da igreja? Essa é a igreja moderna, onde pastores não pastoreiam mais. Pastores não têm mais cheiro de ovelha. Tem cheiro de perfume importado, tem cheiro disso, daquilo, carro zero, mas não tem cheiro de ovelha. A igreja, a liderança da igreja cristã tem que se converter. Tem que voltar ao primeiro amor. Voltar a Jesus. Se os pastores hoje não começarem a pastorear, nós não teremos igreja amanhã. E aí todo mundo vai clamar, ora vem, Senhor Jesus. Qual o futuro da igreja? Perguntei para uma pessoa um dia desses, né? Que esperança há para a igreja daqui a 10, 15, 20 anos, se hoje nós estamos sofrendo com essa geração que está se levantando, que não sabe o que é princípio de autoridade, na verdade não sabe o que é princípio, nem respeito, nem honra. O que vai ser daqui a 20 anos, 30, quando vocês tiverem netos? Que esperança há para eles com relação à religião, com relação à fé? Se hoje a liderança cristã não tomar as rédeas da situação, a igreja vai se terminar. Daí é muito confortável. Assim como as pessoas culpam o diabo pelos problemas, quando deveriam consertar a vida e dar um descanso para o diabo, as pessoas vão dizer, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Jesus não está vindo, deveria ter vindo, eu quero dizer, quando houve a Segunda Grande Guerra.
Talvez os asiáticos pensaram que quando eles tiveram que ficar encarcerados dentro de uma nação, uma cidade, por causa de uma pandemia, Jesus estava vindo. Ou seja, em toda a história, situações ocorrem para que nós venhamos voltar à essência. E as pessoas, então, anunciam: Jesus está vindo. Sim, eu creio que Jesus vai vir. Sim. Mas eu não posso me omitir. Isso não me dá o direito de assumir a responsabilidade. Eu espero. Ora vem, Senhor Jesus. Sim, é o nosso desejo de Meu encontrar Deus, com o nosso Senhor. É o descanso, a paz que nós teremos. Mas, não, eu não posso fechar os meus olhos, porque está tudo perdido agora, Jesus vai vir, não. O que eu posso fazer hoje como igreja em favor da família? Só existe uma coisa: pastorear. E fazer de cada membro um discípulo. Para que as famílias tenham atitude. Se eu não fizer de cada membro um discípulo, não teremos igreja. Teremos, sim, um monte de prédio, pessoas muito bem preparadas a nível de conhecimento, a nível de desenvolvimento pessoal. Sim, uma boa equipe de voluntários, uma equipe de mídia boa. Mas uma igreja sem mas poder. vazia do espírito. Exato. Aonde está o poder da igreja? Preguei domingo agora, no culto, sobre isso. Eu disse: se caísse um endemoniado agora aqui no meio da igreja, quantos fugiriam? E quantos iriam de encontro para expulsar? Enquanto as pessoas não vencerem os seus demônios, não terão autoridade para expulsar demônios dos outros. O que eu percebo muito, assim, de tantas pregações que eu já ouvi suas, algumas presenciais, outras online, obrigada. É que, primeiro, tu nunca teve medo de entrar em áreas que a maioria dos pastores não entram, né? Nunca teve dificuldade, fala com muita naturalidade. Então, o que eu percebo hoje, e eu acho que a tua experiência pode contribuir muito para nós aqui, é que, às vezes, a impressão que eu tenho é que a preocupação que os pastores têm em manter as pessoas ali, interessa como elas vão ficar ali, e acabam deturpando a mensagem, medo de tocar em alguns assuntos, sejam eles doutrinários, né? Porque eu mesmo, quando eu fui para a colheita, que eu vou contar uma experiência rápida aqui, que eu acho que a gente pode, só para introduzir. Eu vim de um ambiente de centro de recuperação, né? Então, Sim. cuidado com roupa e tudo. Sim. E a minha cabeça, tô indo pra uma igreja moderna, né? Aí tá, ok. E o primeiro domingo que eu fui, eu sei que era ceia, e nós temos uma linguagem lá no centro de recuperação, que quando a mensagem ela é mais pesada, né? A gente diz: passou o laço, né? E eu fui no culto e a pastora Vânia literalmente passou o laço no bom sentido, né? Sim. Usou princípios muito... Não teve medo de entrar em pontos assim. E eu acho que é essa falta de ousadia que eu acho que está corrompendo, assim, as igrejas. Então, eu oro muito para que Deus continue sustentando e continue com essa graça muito corajosa. Eu imagino que já deve ter pago um preço, ou paga ainda, né, de conseguir manter essas rédeas. Amém. Nós diríamos assim. Amém, obrigada. Estou diante de uma psicóloga, né? Uma excelente psicóloga. Então, eu posso dizer que toda a porta que eu deixo aberta e que eu não fechei, eu não vou ter autoridade sobre ela. Todo problema que eu não resolvi na minha vida, eu não vou poder resolver na vida de ninguém. A vida sexual de qualquer ministro tem que estar muito bem resolvida. A vida financeira de qualquer ministro, a vida familiar tem que estar muito bem resolvida. Senão não existe autoridade para subir num púlpito. Porque quando nós subimos num púlpito, nós liberamos do que nós temos. Se um líder religioso tem problema sexual, seja com masturbação, pornografia, adultério ou qualquer outra coisa, ele não tem autoridade para pregar a palavra de Deus. É questão de tempo para se manifestar. Hoje nós vemos na igreja os abusos, né? Tantos abusos que têm ocorrido e muitos líderes sendo protegidos, transferidos de congregação, transferidos de cidade, ao invés de serem tratados. Isso acontece porque pessoas são separadas ao ministério sem terem sido estabelecidas por Deus. Na colheita nós sempre tivemos um princípio. Deus
tem que te separar, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando todo mundo vê Comunidade para que Deus te Sim. chamou, nós apenas vamos confirmar o que Deus fez. Olha só. O que Deus fez. A partir do momento que eu separo alguém, eu posso tirar esse alguém. Quando Deus separa, eu posso até convidar a pessoa a sair da igreja por um problema ou outro. Mas ela sai com o ministério. Porque foi Deus que deu. Glória Sim. a Deus. Glória a Deus. Vejam que interessante, né? Tá muito espiritual nossa conversa. Ou Mas, pastora, olha só. Nós começamos, né, com o propósito de contar a história da pastora Vânia. E ela já está falando do ministério. Para ver Nossa. como isso está assim A intrínseco, fusão, né? como é da senhora isso. Esse amor pelas ovelhas, esse amor pelas pessoas, esse amor pelo evangélico. E pelo evangélico também, né? Pelo evangelho. É da senhora isso. Então, a senhora jorra aquilo que está dentro da senhora, que é esse amor pelas vidas, pelas almas. E como a senhora iniciou falando, né? A gente acha que pastor não trabalha. Gente, Nossa. a pastora Vânia vive esse pastoreio, né? Então, Sim. isso para nós é o que nos encanta e é o que faz com que cada pessoa que... e não é bajulação, a senhora sabe disso. Com que as pessoas que cruzam o seu caminho de alguma forma sejam transformadas por aquilo que a senhora tem, por aquilo que a senhora carrega, que é Jesus. Ai, obrigada, Mônica. Imagina. Obrigada mesmo. É de verdade, a senhora sabe que é de verdade. Os últimos anos, a senhora se dedicou muito a essa questão de acompanhar, principalmente mulheres, né? Sim. Aí, eu não sei, eu me lembro de uma vez que a gente conversou de um trabalho que a gente tinha. Hoje trabalha também com um instituto chamado Raízes, né? Correto. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, A claro. gente quer ouvir aqui também. Quando surgiu a pandemia, nossa, eu acho que uma boa parte das igrejas se viram totalmente despreparadas, né? Muito despreparados. Então, eu estudei o OBS, tornei profissional no OBS, e mais outras coisas, transmissão, etc. e tal. E por fazer tanta coisa online, tanta live, eu fiz 1 ano live acho que às 7 da manhã. Eu acordava às 4. Acho que era 7 da manhã. 7 da manhã? eu só consigo lembrar que eu acordava às 4, né? Até desinchar, né? Me preparar tudo. E fazia live. E a gente começou a alcançar gente ao redor do mundo. Pessoas brasileiras que moravam em outras nações, ou até mesmo nativa, como Portugal, Angola e outros países de fala também portuguesa, né? E o que aconteceu é que a pandemia terminou e a igreja voltou. E o que nós vamos fazer com essas pessoas? A igreja Colheita em si não se viu em condições de assistir a igreja presencial e online. Então, eu escolhi ficar com a igreja online. E fiquei com a igreja online, né? Estou com ela até hoje, Comunidade Vânia Rorato. E tenho uns encontros com elas online e é maravilhoso. E eu entendi que ali eu precisava colocar um CNPJ e abrir um Instituto Raízes, com o propósito de dar cursos, mentorias, treinamentos, etc. e tal. E dentro do Instituto Raízes, e atendendo essas mulheres, existe a lei da atração, do magnetismo, né? Eu acabo sempre atraindo empresárias, mulheres de negócio, liderança. O líder atrai líder, né? Então, eu entendi que eu precisava ser mais abrangente e tocar na área dos negócios. Porque a experiência que eu tive de perder tudo e com Cristo conquistar, eu sabia o caminho. Sim. E eu vi que eu poderia ajudar. E também comecei com mentorias para empresárias, né? Hoje à noite tem um encontro, uma masterclass só de empreendedoras. E isso mudou a história delas. Então, desta forma, quem estava em Cristo permaneceu e as que não estavam em Cristo vieram para Cristo. Que também ali é uma rede de pesca, né? Sim. Uma forma de poder alcançar tantas vidas. Tanto que a sua conversão também passa por esse ambiente empresarial. Claro. Né? Então, Claro. tu usou essa mesma percepção para continuar. Hoje eu estou um pouco mais parada com o Instituto Raízes, porque retomei a colheita assim há 90 dias. Então, isso está exigindo bastante de mim. Estamos ampliando, trabalhando, expandindo, né? Ou seja, quando um líder chega, ele alarga as estacas da tenda, né? Então, hoje eu estou focada somente em mentoria
como Instituto Raiz, mentoria para mulheres de negócios. Glória a Deus. E tenho a comunidade online, que eu estou migrando todos os membros da comunidade online como membros da Igreja Membros Colheita. da igreja. Olha só. Então é uma extensão da colheita Em outras espalhada nações. em tudo que é Sim. lugar. Olha só. Em diversas nações. Que visão. Ontem ainda recebi a solicitação de membramento de uma pessoa de Jaú, São Paulo. Olha só. É. E daí, como funciona isso? As pessoas questionam, como pode fazer discípulo dando assistência? Tem pessoas que não conseguem se relacionar online. Mas com esses anos todos trabalhando online, eu quero dizer que é possível existir relacionamento muito sincero, muito transparente e prestação de contas também online, quando a pessoa tem temor a Deus. É só estar na mão certa, né? É. Então, as pessoas assistem o culto da colheita online, todos os domingos, recebem aconselhamento online, quando precisam, agenda, etc. e tal. Um sistema normal de igreja. Nossa. A gente teve uma experiência agora há poucos dias, a gente entrevistou o pastor Charles Dan, ele é de Porto Alegre, da Igreja Aspirantes de Cristo. E essa igreja, ela também tem braços muito parecidos com o Instituto Raízes, que ele pastoreia muitos jogadores, né? Alguns ele conheceu em Porto Alegre, se converteram ali. E a vida de jogador é 6 meses no clube, Sim. no ano. Então, ele faz toda essa gestão online. O pessoal está lá na Arábia e está sendo discipulado. E a experiência que ele teve também é muito positiva, né? Essa questão desse acompanhamento. E que bom, né? Que bom que a gente percebe que não são iniciativas isoladas, né? Eu acho que isso vai trazer Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui. Exatamente. Exato. Quantas vidas, através dos testemunhos, conhecendo histórias e fazendo histórias conhecidas, quantas vidas vocês estão salvando? Quantas pessoas estão vindo para Jesus? Glória a Deus. Por exemplo, no meu testemunho, depressão profunda, síndrome de pânico e ansiedade. Procurei catolicismo, umbanda, quimbanda, não tive resposta. E Jesus me curou de uma forma miraculosa no dia que eu aceitei Ele. Quantas pessoas... Aleluia. Hoje, o tempo, né, das doenças psicossomáticas, nós sabemos que a medicina não tem cura para isso. Tudo isso é paliativo. Eu quero dizer que, sim, encaminho pessoas para psiquiatra, para serem medicadas quando estão em depressão, mas são estágios. O desmame tem que acontecer. Às vezes a situação ela é profunda, como você sabe, que realmente precisa de um anestésico emocional para a pessoa poder se reerguer e sair daquela situação. Sempre com acompanhamento psicológico, terapêutico, né? É importante. Eu quero dar um testemunho aqui. Claro. Olha só. Eu ganhei uma mentoria de graça da pastora Vânia. Isso faz, olha só, ela vai entender. Fazem, eu acho que, de repente, uns 9 anos atrás. Quando eu trabalhava na Casa da Criança Ágape. E... algumas questões aí da minha vida que eu não tinha conseguido resolver. E a pastora Vânia se sentou comigo e olhou coisas que eu não tinha percebido em mim. E ela foi, se não a maior incentivadora, mas uma das grandes incentivadoras a eu fazer a minha faculdade de psicologia. Sou muito grata, pastora Vânia, por isso. Eu ganhei, Que orgulho ver uma ovelhinha. Por isso que a gente tem essa dívida de gratidão. Mas, pastora, como pastora, como uma mulher empreendedora, hoje, quais são os seus planos para o futuro? Assim? O que você pensa para a sua igreja? O que você pensa nessa evolução dessa questão das suas atividades também online? Agora, claro, com esse pequeno recesso, né? Mas continuando. Mas tem alguma coisa assim para o futuro? Coisas que tu almeja para a igreja e também... para a tua posição enquanto pastora? Eu me sinto muito honrada de viver essa época onde a igreja se perdeu e os líderes não sabem o que fazer, incluindo eu. Sim, entendi. Onde a família perdeu as rédeas da situação, respeito e honra não existe. Isso não é uma era moderna, isso é antibíblico, né? E nós, pastores, temos que descobrir o que fazer, né? Sim. Para poder lidar com essa situação e manter o trem nos trilhos, né? Me sinto muito honrada. Como ministério, o que eu estou fazendo e o meu projeto nos próximos 5 anos
é descobrir um caminho mais profundo de morte. Porque eu entendo que se eu não morrer, eu não vou salvar a minha igreja. Não, eu não estou substituindo o sacrifício de Cristo. A igreja de Cristo está perdida. E se eu não morrer, eu não vou descobrir o caminho para filhos terem o coração convertido aos pais e os pais terem o coração convertido aos filhos. Como igreja colheita, nos próximos 5 anos eu quero construir uma arca. Porque os dias são maus. E como igreja de Jesus Cristo, eu penso que assim como já estamos vivendo um período onde existem mais desigrejados do que igrejados, isso vai aumentar cada vez mais o fato das pessoas acreditarem que não precisa de igreja, porque aquele conceito de que os pastores dominam e querem mandar isso tudo, né, vai se tornar cada vez mais forte, porque existe a insubmissão, existe a honra, a falta de honra, né, a falta de princípios, então isso vai se tornar cada vez mais latente. E a igreja vai enfraquecer cada vez mais. E talvez aí as lideranças vão entender que não é questão de você ter, mas a igreja precisa ser. Sim. Talvez é complexo tudo isso que eu te falei. Não, né? mas para mim ficou bem claro. Mas isso está muito vivo dentro de mim. É uma busca da verdadeira identidade. Verdadeira identidade. A igreja precisa se reencontrar com Cristo. Senão ela não vai salvar a família. A igreja está tão preocupada em salvar as pessoas, os homossexuais, os drogados. E não sou contra isso. Isso tudo tem que fazer parte, né? Mas ela não está preocupada, eu acho, em salvar a família. Se a família se dissolve, a igreja se dissolve. Muito forte. Entendi. Eu entendi tudo. Gente, tem algum conselho para me dar? Não, é um caminho de morte. É um caminho de morte. Essa expressão. Mas o interessante é, Edilson, que isso não é terrível, isso não é difícil. Não. Isso, porque a gente passou por morte. Você teve que morrer para casar. Uhum. Teve que morrer para ter filhos. Ou seja, durante toda a nossa jornada humana, uma parte nossa tem que morrer. Eu lembro quando eu tive meus filhos, quando o último saiu de casa, a última saiu de casa, que então já tinha idade, né? Eu comecei a comprar roupa para mim e redecorar minha casa. Aí eu me dei conta que eu passei, desde que eles nasceram, só pensando neles. Precisa de sapato, quem precisa eles. Precisa de roupa, quem precisa eles. Precisa fazer um curso, quem? Eles. Entende? Então, isso é inconsciente, é o andar Sim. da carruagem. Então, eu morri para mim. E isso não foi danoso, isso foi construtivo. Construí vida de 4. Sim. Entende? Então, sempre há. No ministério, uma parte tua morre. Uhum. No casamento, uma parte morre, não morre? Uhum. Então, no relacionamento com os sogros, uma parte morre, não morre? Por quê? Porque o sogro, conforme a Bíblia, são pais e mães. Então, sendo pais e mães, de repente, se vê com pais e mães estranhas. Então, o que tu pode fazer? Honrar, se calar, não alterar a voz. Ainda que tu não concorde, fique quieto. Uma parte morre. Vai abrir um negócio. Ontem atendi ainda um empresário. Esse empresário estava falando, né? Que as dificuldades e o quanto tem dado de si, né? Uma parte morre. Morre, não adianta. Tudo na vida morre. E não morre porque escolheu morrer. Escolhe por decisões tomadas. Agora, com relação a Cristo, nós temos que escolher morrer. Essa é a diferença. A vida inteira nós morremos. Mas, com relação a Cristo, eu escolho morrer. Eu escolho sacrificar. O meu pastor, o pastor Danduque, tem uma frase. Ele diz, sem sacrifício não tem fogo, sem fogo não tem glória. Então, sem morte não tem vida. Se um pastor não morre, não tem vida na igreja. Pode ter religião, mas não tem vida. Que maravilha.
O convite à morte. Convite à morte, né? Convite à morte. O que ninguém quer ouvir. Domingo de Páscoa agora, que Páscoa é ressurreição, é libertação, né? A minha pregação foi de morte. É impossível ter libertação, é impossível ter ressurreição se não tem morte. É convite para a morte. Cristo, cruz, convite para a morte. Se não morrer. Mas depois da morte vem a ressurreição, que é a verdadeira vida. Glória a Deus. E não há nada na face da terra que pague, vocês sabem disso. Essa vida que só Ele pode dar. Glória a Deus. Nada. Meu Deus. Nada que se compare. Ai, a gente poderia ficar aqui, né? Por muito tempo. A gente poderia ficar Mas, aqui. pastora Vânia, a gente quer lhe agradecer. A gente está indo pro Obrigada. final do episódio. Se fosse por nós, uma consultoria grátis. Tô brincando. É comunhão mesmo. Mas a gente quer abrir esse espaço aqui, né, para você falar aí das atividades da colheita, falar das suas mentorias, né, para que mais pessoas também possam te conhecer, enfim, aonde elas conseguem te encontrar, seja em endereço físico, seja virtual, enfim. Mas antes dos dados aí da pastora e tal, dessa propaganda linda que ela vai fazer, a gente gostaria que a pastora desse algum recado, né? A pastora falou sobre essa questão da família que está se perdendo, enfim, e do compromisso que a gente tem enquanto cristão, enquanto igreja, de tentar retomar esses valores que estão sendo perdidos, mas que a gente vai conseguir com a graça de Cristo. Que a senhora pudesse nos dar uma palavra, uma palavra para nos incentivar, né, para nos motivar, algo de Deus mesmo, assim, que a gente sabe que a senhora é carregada, né, dessa graça, desse amor. Sabe, Mônica? Olhar para aquela câmera tá bom. aqui, pastora. Nessa aqui. Essa aqui, Isso, essa aqui. boa! Agora ficou lindo. Sabe, Mônica, nós vivemos tempos bem difíceis, onde as pessoas se acham tão boas que não precisam de Jesus, ou tão pecadoras que acham que Jesus não pode salvar. E os tempos são tão difíceis e não encontramos resposta no mundo. Vivemos numa era onde cada qual tem que apresentar uma melhor performance, um melhor desenvolvimento, uma melhor postura. O desenvolvimento pessoal está aí a 1000, né? Mas isso é muito positivo. Mas isso faz com que as pessoas não sejam verdadeiras, os pais não sejam verdadeiros com os filhos, e filhos não sejam verdadeiros com os pais. A internet chegou aí com tudo, e existem coisas maravilhosas na internet se as pessoas sabem usar e como usar. E temos que explorar isso. Mas a questão é que os pais não têm dado tempo, não têm dedicado tempo para poder fazer esse acompanhamento com os filhos. E os pais têm sido a própria internet. Por um outro lado, os pais com a consciência pesada, por trabalhar tanto, porque eles têm que ser bons, eles acabam deixando as crianças e adolescentes fazerem o que querem e estarem diante de equipamentos que elas gostam, porque se chegam em casa e começam a estabelecer limites, parece que eles se tornam pais maus. Então, os tempos são muito difíceis. Nós precisamos saber o que são princípios e estabelecer como que um código de ética dentro de casa, entre o casal, e pais com os filhos, filhos com os pais, e pregar na geladeira e seguir aquilo ali. Até aqui eu posso, a partir daqui eu não posso. Então, eu acho que todos nós precisamos tomar uma decisão. O nosso futuro, ele não vai acontecer. Ele acontece hoje, quando eu tomo uma decisão. Quando hoje você decide estabelecer um período para o seu filho ficar na internet, que você acha adequado, hoje você decidiu o futuro do seu filho. Quando você decidiu tirar um tempo com seu filho, seja para pescar, passear ou caminhar, hoje você decidiu o futuro do seu filho. As pessoas querem chaves, elas querem respostas, elas querem segredos para vencer. E está tudo em você. O que você precisa é decidir o que você quer no futuro e, a partir de hoje, começar a ter essa postura.
Glória a Deus. Bom demais. Bom demais. Obrigada, Agora sim, pastora. Agora sim, faz eu quero aí, esse meu comercial. já fala do livro Esse aqui, ó. livro lindo, maravilhoso, maravilhoso. Adquiram. Tá bom. Esse livro aqui eu falo de muitas experiências sobrenaturais. Bom, eu me considero uma pessoa de fé, porque, meu Deus do céu, a fé, ela vem das provas que a gente passa na vida, né? E eu passei algumas provas, e eu conto aqui muitas experiências daquilo que eu vivi, como eu saí da situação, né? Você pode adquirir ele no meu Instagram, @VâniaRorato. Vai lá, na minha bio, tem ali a loja Vânia Rorato, e você pode estar adquirindo ele. Com relação à colheita, me abriram a oportunidade de divulgar os eventos da colheita, né? Mas o que eu quero dizer a você, fique na igreja que você está. Se o pastor tem problemas, saiba que eu também tenho problemas. Enquanto humanos, todos nós temos problemas. Você tem que resolver os seus problemas. Porque a partir do momento que você tirar a trave que existe dentro de você, você não vai enxergar cisco e nem trave no olho do irmão. Então, nós só enxergamos problema nas lideranças porque nós não resolvemos os problemas que tivemos com os nossos pais e com os líderes que passaram pela nossa existência. As pessoas chegam numa igreja totalmente feridas. E enquanto estão ali no primeiro amor, ali se desenvolvendo em fé, os líderes são maravilhosos. Quando se aproximam dos líderes e veem que os líderes são pessoas normais, são humanos e que falham, começam a se afastar. Eu quero dizer uma coisa, a igreja é uma família. E, na verdade, a igreja é um monte de famílias. Se na sua casa você tem problemas por ser família, por pertencer a uma família, você terá muito mais problemas na igreja. A diferença que existe é que ali é um lugar seguro. Ali você pode contar os seus problemas para Jesus. Ali nós sabemos mutuamente o quão frágeis, fracos e pecadores nós somos. E que mesmo sendo assim, Ele nos amou. E a cada dia a graça dele é renovada sobre a nossa vida. E que os meus pecados, eles fazem separação entre eu e Deus, até o momento de eu reconhecer que sou pecadora. Quando eu reconheço, não existe mais separação. Então eu incentivo você a continuar firme. Se você está pensando em mudar de igreja, eu te digo, não há pastor melhor que o seu, porque ele lhe aguentou até agora. Quando eu digo aguentou, sim, ele lhe aguentou. Porque a Bíblia diz que o pastor dá a vida pela ovelha. Jesus deu a vida por nós. E hoje os líderes, eles dão a vida pelas ovelhas. Então, resolva os problemas. É como aquela história, né? Eu vou mudar de empresa, porque essa empresa aqui não... Você está ali e fazendo essas reclamações porque você está com problemas ali. Você consegue acreditar que mudando de empresa os problemas vão se resolver? Não. Você vai sair daquela empresa com a mesma mala. E é questão de tempo para você chegar na outra empresa e abrir a mala e ver e ser co-participante dos mesmos problemas. Em suma, só você é responsável por aquilo que você está vivendo. Não são seus pais, não são seus pastores, não é o seu cônjuge, nem seus filhos. E muito menos o presidente. Só você. Porque Deus está sobre a saúde, Ele está sobre a educação, Ele está sobre a economia. E Ele é poderoso para mudar qualquer história. A partir do momento que você se foca nele. Então não há empecilho na sua vida. Volte-se para dentro de você. Revisite sua história. Preencha as lacunas. Convide Jesus para entrar nas suas lacunas existenciais. Alinhe a sua vida, que você saberá o que é prosperidade espiritual, emocional e também natural. Foi um prazer grande ter estado com vocês. Nossa. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo. A gente sabe da sua correria, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Que Deus os abençoe grandemente. Que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, tá? Amém. Obrigada. Amo vocês. A gente vai marcar. Valeu, Matheus. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rosângela. Deus abençoe.